extremamente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. 3, parágrafo 10. Ele fala da mente certa e da mente una. A mente una é a mente onde nós nos unimos ao Espírito Santo. Mas para que possamos alcançar a mente una, temos que primeiro alcançar a mente certa. A mente certa, ela não tem julgamentos. E ela vai obliterar a mente equivocada, que é o ego, que o ego sem julgamento, ele não tem existência. Então, o julgamento é a própria manifestação do ego. Então, julgou, está no ego. Então, como sabemos se estamos na mente certa ou no ego? É só observar se estamos julgando ou não. Tem duas maneiras somente, antes de alcançarmos a mente unificada, que é a mente do Espírito Santo, onde realmente todos somos um, né? Na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz a Igreja Católica, né? E somos irmãos em Cristo. Fora disso, nós somos todos meio que inimigos, né? Porque irmãos não dá para dizer que somos. Pretendemos resgatar a irmandade, mas, na verdade, enquanto estivermos julgando, não estamos no ego, e o ego é o que divide, o que separa. Então, de fato, podemos nos chamar de irmãos carinhosamente, porque é isso o que queremos, mas, na verdade, a irmandade só se concretiza na unidade do Espírito Santo. Mas, para sabermos se estamos na mente certa ou na mente errada, é muito fácil. Então, a gente tem que ter um discernimento. E é fácil de saber, diz aqui nesse parágrafo. Julgou, está no ego. Se não tiver julgamento algum, está na mente certa. Então, vamos entender como que é a mente certa, como que a mente certa vai perceber, porque nós continuamos percebendo. Então, a mente certa é quando nós colocamos as nossas percepções dos 5 sentidos a serviço do Espírito Santo. E a mente equivocada é quando nós percebemos através do nosso ego. Tem só essas duas maneiras de perceber. E as duas ainda envolvem a percepção, mesmo a mente certa. Bom, a mente certa, ela percebe sem julgar. E como é perceber sem julgar?
o amor à primeira vista. Então, Adilson, você acredita em amor à primeira vista? Então, é o único amor que existe. Porque no dia seguinte já não é mais amor, tu já está julgando. Porque no dia seguinte, enquanto você não conheceu a pessoa, você olha para ela, então é aquele amor à primeira vista, muito prazer em conhecê-lo, como quando vocês chegaram aqui. Agora, quando vocês estiverem saído, eu já vou estar julgando, pois é, mas o Adilson tem o cabelo dele assim, o nariz daquele jeito, ele falou não sei o quê, não gostei do Adilson, não gostei. Então, já começa o julgamento, entendeu? O que a gente quer dizer. Então, utilizei isso, perguntei a você, porque os outros já ouviram falar no amor à primeira vista. Então, sempre que nós vamos para o julgamento, o amor sai fora. Não é mais amor. A verdade é assim, o julgamento, e é interessante isso, tem uma historinha que é do Lao Tzu, não sei se já ouviram falar do Lao Tzu. O Lao Tzu era... Não, o Lao Tzu era o mestre chinês, né? Taoísta. Do Tao já ouviu falar? Taoísmo? Já. Então era assim. O Lao Tzu todo dia de manhã ele saía para caminhar. Ele fazia uma caminhada numa trilha lá perto da casa dele, todo dia de manhã ele levantava de manhã e saía para fazer uma caminhada. O vizinho do Lao Tzu, ele começou a olhar para o Lao Tzu e disse, acho que esse cara encontrou um caminho. Ele se achou. Porque via ele assim, tão sábio, tão iluminado, tão certinho, esse cara, e dizia, eu vou seguir esse cara. E aí ele se tornou um seguidor, no sentido da palavra. Ele seguia o Lao Tzu, onde o cara ia, ele ia junto. Então, todo dia de manhã o Lao Tzu levantava para caminhar e o vizinho caminhava atrás do Lao Tzu. Quietinho, na dele, caminhava. Onde o Lao Tzu ia, ele ia junto. Se o Lao Tzu esticava o braço para cima, ele também fazia. Se o cara se iluminou, o que ele fizer eu vou fazer, porque é isso que eu quero também. E se tornou um seguidor do Lao Tzu. Um dia o vizinho encontrou um amigo e disse, olha, eu acho que eu encontrei o cara. Esse sabe o caminho. E eu estou seguindo ele. E aí o amigo disse para o vizinho, mas será que eu posso ir também? Disse, olha, pode, só tem uma condição. Pode seguir. Eu vou atrás dele, tu vai atrás de mim, mas tu não pode dizer uma palavra, porque ele não gosta que fale nada. É contemplação e silêncio. Ah, tá bom. E aí começaram os três. Todo dia de manhã, o Lao Tzu, o vizinho e o amigo do vizinho. E se passou um tempo, e um dia o amigo do vizinho estava se sentindo tão bem, mas tão bem que ele respirou fundo lá na caminhada. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E aí o Lao Tzu nunca mais deixou nenhum deles caminhar com ele. Por quê? Porque o Lao Tzu estava trabalhando, treinando a mente para não julgar, justamente buscando a mente certa, que é o que está citando nesse parágrafo. Mas o cara disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, que dia maravilhoso. Maravilhoso é o julgamento. Por quê? Porque quando você fala maravilhoso, o que surge na mente? Poderia ser ruim, né? Porque isso tem uma polaridade oposta. Então, mesmo quando você diz gosto, você tem razão, é o julgamento. Então, o que dizer? Você diz, que coisa boa. Julgar coisa ruim, né? Podia ser ruim. Né? Tá chovendo. Podia ser sol. Né? Então, até a gente, quando trabalha essas questões aqui, outras oportunidades, nós já trabalhamos, inclusive, se a gente devia dizer boa tarde. Porque se tu diz boa tarde, né, tu está desejando que tenha uma boa tarde, mas então poderia não desejar, poderia ser ruim. E como proceder? O caipira só diz tarde. E como se comportar dentro do julgamento assim? Dia, culpado. Né? Então não diz nem bom nem ruim, né? Só diz o que está acontecendo. Tarde. Né? Então você para de colocar adjetivos nas coisas.
acho que seria isso. Porque enquanto estivermos adjetivando, nós estamos colocando qualidades que têm opostos. Então a mente certa, ela vai perceber, vai registrar, mas não vai julgar. Mas bom ainda é um adjetivo. Mas o desejo é um julgamento ainda. Tu julga, tu coloca que a tarde é para ser boa. Tá? E se você não colocasse que era para ser boa, o que ela estaria? Que não seria. Que não seria. Então, os indianos, eles dizem assim, todo sim contém um não. É uma sabedoria lá dos brahmanas. E todo não contém um sim. Então, quando você diz sim ou não, você também está afirmando a qualidade oposta. Então, quando você diz bom, está implícito o ruim também. Tá? Então, isso é o que envolve o julgamento. É uma coisa muito fácil de se compreender nesse sentido, mas ela tem algumas coisas que nós devemos ter claro na nossa mente. Que toda qualidade tem uma qualidade oposta. E se você julgar o bom, você julga, automaticamente você lembra o ruim também. Se você disser amarelo, qual é a outra cor que você lembrou? Azul. Então, sempre que alguém cita um adjetivo, uma qualidade, que você qualifica alguma coisa, você está também afirmando a qualidade oposta. Então é julgamento. Está julgando. Não tem maior ou menor. É porque passa desapercebido. É um aprendizado. Quando a gente começa lá um curso similar, está escrito lá, esse é um curso similar, é um curso de treinamento da mente. Tá? Então é treinar. É treinar. Um jogador de futebol treina. E não faz isso em equipe. Por quê? O que adianta um jogador de futebol entrar no campo e treinar sozinho? Não tem goleiro, não tem ninguém para treinar com ele. Então, por isso que o curso de milagres também diz que o ideal é você fazer isso em grupos. Estudar o livro. Porque a nossa luz é muito tênue. Então, o grupo, ele traz lá, onde tem 2 ou mais, eu estarei. Estarei junto. Então aumenta a possibilidade de clarear na mente de todos, porque aumenta a luz. Né? Então, treinamento. Isso é treinamento. Então nós estamos aqui. Nós estamos aqui para motivar o treinamento. Mas de vez em quando você vai começar a se dar conta, aqui e ali, né? Um dia ou outro você se dá conta, epa, tô no julgamento. Se possível, não adiantava de fazer nada, né? Só para usar a palavra. É complicado não julgar, mas impossível não é. Ouvi dizer de uma comunidade, que eram os essênios, que viviam lá numa região lá, acho que era perto do Egito, né? Naquela região lá, que eles se devotavam a isso. E lá eles eram conhecidos como o povo do silêncio, porque eles, antes de falar qualquer coisa, eles tinham que passar, isso deve ser bem conhecido, por aquelas 3 premissas. Né? É útil, é verdadeiro, é amável. Aí você fala, ou não. Então pensa antes de falar. E nós fazemos o contrário, nós falamos, quer dizer, nós não falamos sem pensar, né? Porque o pensamento precede a palavra, não há como. Né? Agora você analisa, vigia o teu pensamento. Chegar a ser palavra, né? Até expressar a palavra. Vigia, aí que está o vigiar e orar. Vigia o pensamento. Porque senão você deixa o seu pensamento descontrolado. Então é vigiar os pensamentos, para eles não ficarem sem controle. Né? Então vigia o pensamento, vê o que você vai falar. Eu lembro de uma vez aconteceu comigo, ter uma pessoa vendendo sonho na loja. E aí eu estava ali com as pessoas que estavam na loja, vou comprar um sonho. E aí comprei.
comprei o sonho, paguei, a pessoa foi embora e o sonho estava muito ruim. E eu fiquei dizendo, meu, que sonho, está um pesadelo. Fiquei julgando, né? Está um pesadelo esse sonho, estava ruim mesmo. E aí eu comecei a oferecer um pedaço para as pessoas e ninguém quis. Não, eu nem quero, já falou que está ruim, vai comer sozinho. Como eu tinha lá uma orientação de não jogar comida fora, né? E agora o que eu faço? Eu acabei comendo o sonho, né, para não jogar fora. No outro dia a pessoa veio de novo oferecer sonho. Aí, quer mais um sonho? Eu disse, não, obrigado. Aí o pessoal ficou me dizendo, Jorge, não vai falar? Não, hoje não quero sonho, muito obrigado. E a pessoa foi embora, Jorge, tu devia ter falado que o sonho estava ruim. Eu dizia, pois é, só que eu pensei assim, é verdadeiro que o sonho estava ruim? É. Seria útil dizer para a pessoa, olha, o sonho estava ruim, se você quer vender sonho, você tem que melhorar, sei lá no que eu achei que deveria ser melhorado. Sim, poderia ser útil, mas eu não ia conseguir ser amável. Se eu fosse falar para a pessoa, eu ia dizer que eu não ia ser amoroso no jeito de falar. Então o que nós temos que treinar? Nós ainda estamos no julgamento, então vamos treinar isso. Quando vamos dizer uma coisa para uma pessoa, vamos treinar o que nós vamos dizer. Vamos ver se é verdadeiro o que nós queremos dizer, vamos ver se é útil e vamos ver se nós conseguimos falar isso de uma maneira amorosa. Então, esse, na minha maneira de compreender, é um caminho para sair do julgamento. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo? Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, o que não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode apreender. Tu podes questionar, né? Tu podes questionar, tu é o que questiona então, né? Como que é possível viver nesse mundo sem a percepção? Como que é possível viver nesse mundo sem a percepção? Então eu não vou ver o cara passar na bicicleta, né? Como é que eu vou viver nesse mundo sem a percepção? Então tu podes questionar. Depois ele diz, mas quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Questionou como Não, antes tu questionou assim, né? Como é que a gente vai viver sem dar um bom dia, boa tarde? Bom dia, sem perceber se está chovendo, se tem sol. Como é que a gente vai andar de elevador, né? Frio, chovendo, né? Isso é conversa de elevador, né? Tá frio, né? Tá chovendo, pois é, hoje fez sol, tá calor. Como é que a gente vai andar de elevador daí? Vamos ter que subir pela escada. Não, acho que está mais... Não, ainda está um pouco assim, eu acho. Quer ver? Tu podes questionar como é possível viver sem a percepção. O que é a percepção? Os 5 sentidos. Isso é a percepção. É o que tu tens para achar que estás aqui. É como tu percebes, né? Então, ali diz assim, tu podes questionar como é possível viver sem a percepção neste mundo. Mas aí ele diz, mas quem é o tu? É isso que tu tem que questionar. Quem é o tu que questiona
como é possível viver sem... Então, o questionamento que nós devemos fazer não é esse. Como é possível viver sem a percepção? O questionamento que nós devemos fazer, quem é esse tu que questiona que não é possível viver sem a percepção? Porque nós temos que viver com conhecimento. Mas não é como o Vilmar disse, assim, se eu questionar esse tu aqui, se eu estiver no ego eu vou perceber, mas se eu estiver no espírito eu não vou perceber. Vou conhecer. Vou conhecer. Não vai conhecer. Então, qual é a diferença de perceber e conhecer? Então, uma vez eu vi uma entrevista do Ceguinho na televisão. Isso é a É percepção. o que tu tens para achar que estás aqui. É como tu percebes. Né? Então, ali diz assim, tu podes questionar como é possível viver sem a percepção neste mundo. Mas aí ele diz, mas quem é o tu? É isso que tu tem que questionar. Quem é o tu que questiona como é possível viver sem... Então, o questionamento que nós devemos fazer não é esse. Como é possível viver sem a percepção? O questionamento que nós devemos fazer, quem é esse tu que questiona que não é possível viver sem a percepção? Porque nós temos que viver com conhecimento. Isso é assim. Era a respeito da cor azul que estava falando. Aí ele disse assim, que ele sabia como era a cor azul. E sabia que o céu era azul, e sabia que o céu estava em cima. Mas ele nunca tinha visto a cor azul e nem o céu. E nem em cima. Então, ele colocou assim, conhecer é diferente de perceber. Porque você pode conhecer sem perceber. Não precisa da percepção para conhecer. É que você vai continuar vivendo nesse mundo e percebendo tudo que está em volta. Agora, é uma coisa que daí você tem conhecimento do que é aquilo, não é a percepção. Porque a percepção, eu acho que ainda envolve o julgamento. Ou não? Sim. Sai da percepção errada, vai para a percepção certa, depois... Que é melhor. É tão verdadeiro agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode apreender. Não pode questionar. Deixa eu fazer, Luiz. Porque primeiro ele diz que a percepção é desnecessária. Tá? E aí ele diz, eu estou vendo que tu pode questionar isso, porque nós imediatamente nós questionamos, não foi? Mas como vamos viver sem a percepção? Então ele diz, tu pode questionar como é possível viver sem a percepção. E aí ele coloca a gente num outro ponto de observação. Questiona primeiro, questiona então quem é esse tu que está dizendo para ti que não pode viver sem a percepção. Esse é o tu equivocado. O amor está em tudo que existe. Em tudo que existe, é verdade. Ó, está lá nas primeiras coisas do livro. O amor, aquilo que tudo abrange, não pode ter opostos. Mas o medo se opõe ao amor. O amor, como Deus, está em tudo o que existe. Só que nós não conseguimos perceber o amor, porque nós percebemos as outras coisas. Então diz assim também, a matéria é um erro. Não é que ela não exista, ela é um erro. Negar a existência da matéria é o erro número 2. Tu é um erro, esse tu é um erro. Mas negar a existência dele é o erro número 2. Ele está aí. Tanto que no livro ele cita, ele está citando. Tu podes questionar. Tá? Então ele está se referindo a quem? A eu. Está se referindo a nós quando ele diz tu podes questionar. Mas o que é que tu deves questionar? Que tu é esse que questiona que é impossível viver sem a percepção. Então, isso é que você tem, que tu é esse que está em ti,
que questiona que é impossível viver neste mundo sem a percepção. Porque o que você tem que fazer é aceitar que pode viver sem a percepção, sim. Se tem um tu em ti que questiona, se tem um tu em ti que questiona como é possível viver sem a percepção, você não pode dar ouvidos para ele, você tem que questionar, mas que tu é esse que está questionando isso? Então é nesse caminho, é isso que você tem que questionar. Tá? É isso que você tem. Da onde vem essa minha ideia, esse eu em mim, né, que diz assim, não é possível viver nesse mundo sem a percepção. Agora depende do que você percebe, o que você quer perceber. Porque assim, quer ver uma coisa? Eu estava lá assistindo a eleição do Papa, estávamos Raquel e eu. Pronto, aí estava lá, estava a quarta, já tinham feito a quarta votação. Aí de repente alguém chama a atenção, pousou um pássaro lá na chaminé. Quando pousou um pássaro no chaminé, eu disse para a Raquel, abemos Papa. O Espírito Santo desceu na capela assistindo. Agora vai sair o Papa. E provavelmente vai ser uma surpresa. Não é ninguém que a gente está esperando. Não deu outra. Foi nessa quinta votação que saiu o Papa. E aí eu coloquei isso e algumas pessoas disseram, mas que bobagem, Jorge, como é que tu pode associar isso com uma gaivota, pousou lá em cima? Mas o Espírito Santo não é representado por uma pomba? Por que ele é representado por uma pomba? Vai lá em Assis, na Itália, e lá você vai encontrar um pilar, em cima do pilar a imagem de uma pomba sem um olho. E aí perguntam o que é aquilo para os guias de lá. Eles vão dizer, isso é o Espírito Santo. Aí pergunta por que não tem um olho, e ninguém vai saber explicar. Aí tu entra lá dentro do lugar onde estão as relíquias de São Francisco, e você vai ver que o São Francisco esteve naquela região, inclusive do Egito. E ele trouxe algumas relíquias, inclusive tem textos que ele esteve lá em oração com um sultão durante algum tempo, onde ele trouxe muitos conhecimentos de lá. Inclusive aquele de se referir a Deus como o Altíssimo. E agora você vai lá e pergunta assim, da onde que tirou, do que o Assis tirou a ideia de botar uma pomba representando o Espírito Santo sem um olho? Vai lá para o Egito e você vai conhecer a história de Horus, que ficou muito conhecido pelo olho de Horus, que é usado como talismã no mundo inteiro, né? E que Horus tem toda uma história lá que eles contam que foi tirado um olho, que ele ficou sem um olho. Foi isso, né? Que não acharam mais um olho, não sei o que aconteceu lá bem. Não vou contar a história. Mas, aí assim, por que o Horus, que era um falcão no Egito, era representado pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vem do céu, ele desce do céu. Como que desce do céu? Pergunta uma criança. Como um pássaro. Livre. Que tem asas. Como um pássaro que tem asas. É assim que se desce do céu. Né? Então você olha um pássaro descendo do céu e diz para a criança, está vendo esse pássaro descendo do céu? É assim, o Espírito Santo desce do céu, como o pássaro está descendo, tem asas. Alguém vai lá e faz a escultura de um falcão descendo do céu, para representar o Espírito Santo. E a partir daí o Espírito Santo tem uma representação no Egito, como um falcão. E depois ele passa a ter a representação em Assis, como uma pomba. E depois, ainda sem um olho, depois eles consertam e botam um olho artificial na pomba do São Francisco e pronto, o Espírito Santo agora está perfeito, tem os dois olhos. E agora eu coloco uma gaivota em cima da chaminé. E digo, desceu o Espírito Santo. É um sinal. Então, você está vendo as coisas, mas você pode simplesmente perceber. Pousou uma gaivota em cima da chaminé. Ou você pode compreender que sempre houveram sinais do céu. Quem tem olhos para ver, veja.
Então você começa a ver as coisas de uma outra maneira. Porque quem quer ver só a pedra, vê só a pedra. Isso que eu digo para as pessoas. Você vai lá para Lourdes, lá na França, e as pessoas vão para lá e enxergam a basílica, a gruta, ou isso, ou aquilo, e vão embora. E o que aconteceu? O que você aprendeu? O que você compreendeu? Nada. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que está fazendo um seminário de administração, e o que ela estava propondo era assim: você foi a algum lugar, o que você aprendeu nesse lugar? O que você trouxe como aprendizado? Aconteceu um evento, o que você aprendeu com ele? O que você trouxe como aprendizado prático para utilizar, para assimilar e utilizar para melhorar a sua vida? E melhorar a vida na sua empresa, no seu empreendimento. Então, o curso em Milagres, ele nos propõe isso. Nós temos que aprender com ele. Não é somente a gente ler o que está escrito e transferir do papel para a memória. A gente tem que ler esses parágrafos e assimilar e trazer um aprendizado prático para a nossa vida. Para você começar a mudar a tua percepção. Não ver mais o pássaro. Por quê? Porque os olhos do corpo só veem aquilo que a mente quer ver. E vem o conteúdo da mente. Então nós temos que mudar o conteúdo da mente. A partir do momento que nós começamos a mudar o conteúdo da mente para pensar com o espírito, você vai começar a ver as coisas espirituais. Enquanto que os olhos da mente estão treinados para ver as coisas físicas e materiais, nós só vamos ver a coisa material. Aí nós vamos trazer uma foto do lugar onde a gente foi e dizer, ó, isso ou aquilo. O que você trouxe de aprendizado? Que estava chovendo e que lá é frio. Isso não é o aprendizado. Então é por aí que nós temos que começar a compreender as coisas. Esse livro, ele traz para nós um curso de treinar a mente para passar para a mente certa, para a gente abrir os olhos e os ouvidos. Ouviram dizer que os olhos são as janelas da alma? Os ouvidos são a porta. Os ouvidos são a porta. É por onde entram as informações. E por onde entram as informações, fazem os olhos ver diferentes. Conforme você vai mudando a informação que você compreende na tua mente. Por isso que nós aprendemos aqui que a experiência gera crença e a partir de então nós passamos a perceber e interpretar tudo o que percebemos de acordo com aquilo que acreditamos. Então se você acredita que a gaivota é apenas uma gaivota que pousou na chaminé, na hora que saiu a eleição do Papa, você pode acreditar isso. Eu não. Eu tenho plena certeza que aquilo foi o momento que baixou o Espírito Santo. E o pássaro pousar ali foi um sinal do céu, para quem tem olhos para ver. Eu vi e acertei. Tanto que em seguida saiu o Papa. E saiu o Papa surpreendente, saiu o Francisco. Então, é isso que nós temos que começar a interpretar o que está escrito nesse livro. É isso que nós estamos aqui. Por isso que nós pegamos parágrafo a parágrafo e sem pressa. Que tem que interpretar. Nós temos que pegar o livro e tirar nossa própria interpretação. Nosso próprio aprendizado. Porque senão nós vamos passar a informação do papel para a memória. Aí daqui a pouco nós vamos estar com o livro na mão. Na página 530, capítulo tal, versículo tal, está escrito. E vamos ficar dizendo isso para as pessoas. E isso, eu digo para as pessoas, isso não precisa. Isso quem quer, uma pessoa que compra o livro pode ir lá e ver. Então nós temos que trazer a prática disso para nós começarmos a entender que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então por quê? Porque é assim que nós vamos assimilar a informação e fazer mudar alguma coisa na nossa mente e mudar a nossa maneira de perceber. Por isso que nós vamos aprendendo como tem que ser não julgar. Como que é isso? Como que é isso? Então, por que está escrito ali que nós podemos viver sem a percepção? E depois ele ainda alerta. Tu pode questionar. Mas questiona quem é o tu. E não questiona o que eu estou dizendo. Questiona quem é o tu que questiona
E quem é esse tu? Esse tu é um tu dentro de ti mesmo. Porque nós temos muitos tus dentro de nós mesmos. Nós temos muitas vozes. O ego tem muitas vozes. Tem muitas maneiras de manifestar. Né? E o espírito tem só uma. E ele diz, aqui nesse mundo, nós temos um mundo que é contínuo. Né? Nós tentamos impor continuidade àquilo que está fragmentado, passado, presente, futuro. Nós fragmentamos e queremos dar continuidade. Mas o conhecimento, ele não é nem ao menos contínuo. Ele é constante. Ele é eterno. Como é o mundo da percepção. O mundo do julgamento. Lá em Santa Maria, aconteceu aquele incêndio que tantas pessoas morreram. Né? Então, se nós acreditamos que nós não morremos, né? Então por que as pessoas estão lá fazendo tanta tragédia após a tragédia? Porque é trágico o que as pessoas estão fazendo. E elas afirmam, isso nós não podemos esquecer jamais, esse momento de dor e de tristeza. Elas não querem esquecer a tristeza, não querem esquecer a dor. Não querem. Vão erguer um monumento à tristeza, à dor e à tragédia, no meio da cidade, para nunca esquecer a dor e a tragédia. E os culpados têm que ser condenados exemplarmente. Aquilo foi um acidente, no meu modo de ver. Aquilo não foi uma coisa provocada, assim, não é uma coisa que foi, a pessoa, hoje eu vou matar, vou incendiar a boate a hora que está cheia para matar um monte de gente. Não foi um crime aqui, não foi acidente. Mas eles têm que condenar alguém de qualquer jeito. E mesmo assim não vão é porque nós temos uma lei e não seguimos a lei. E aí quando dá errado, porque deu um acidente lá onde um entre nós todos que não seguimos a lei, aquele tem que ser crucificado. Para desviar a atenção da gente. A gente culpa o outro para desviar a atenção de nós mesmos, para ninguém ver que a gente é culpado também. Sim. Então isso é ficar preso no mundo da percepção. Isso é ficar preso na percepção do corpo que estava, que não está mais, mas eu me nego a deixar de perceber a ausência do corpo. Então eu não acredito na imortalidade. É pelo ego ou pelo Espírito Santo. Só tem essas duas formas. Agora, o que concluímos? O Papa lá começou bem os discursos dele, falando perdão e misericórdia. Temos que aprender a perdoar. Eu acho que é um Papa que, por tudo que a gente está vendo, ele é um cara que ele ouve o Espírito Santo. Sim. E ele ouve o Espírito Santo no irmão. Sim, agora todos os caminhos são o mesmo, né? O próprio curso diz, este é um curso em milagres, não é o. Não é o. É um entre milhares. Não é o único, né? Todos que levam, entre milhares de outros que fazem o mesmo caminho para o céu. Essa é uma maneira de porque esse é mais rápido, né? Foi uma maneira. Só que esse é mais rápido, né? Eu acho que sim, porque milagres antecipam milhares de anos. A pessoa não leu a Bíblia católica também não... Não vai, então, mesma por isso coisa. que quando nós distinguimos, porque a igreja, porque o Papa, porque isso, nós não estamos vendo com amor, então, né? Exatamente. Nós estamos separando, distinguindo. Exatamente. Então, essa é interessante até porque eu coloquei esse texto, mandei lá, botei na internet com essas minhas observações, inclusive a foto da chaminé da Capela Sistina com a gaivota em cima, né? E teve uma pessoa que mandou me xingar, né? Porque como é que eu poderia associar um curso em milagres com aquela coisa lá de Roma? E se dizendo um grande estudioso do curso em milagres. Então você vê que como é que uma pessoa vai buscar uma coisa alternativa, porque diz que na igreja não tem amor, então o amor só está aqui, mas o amor só está aqui e lá não. Deus está aqui e não está lá. Então
Então não aprendemos nada outra vez. Outra vez nós estamos fazendo pior do que nós julgamos que o outro fez de ruim. Né? Então, como nós julgamos, é por isso que diz, com a medida que medimos, seremos medidos. Né? Então, na verdade, tudo isso não está na Igreja Católica. Está na minha mente. Então, por isso que eu tenho que mudar a minha mente. Quando eu mudar a minha mente, eu vou mudar a maneira de ver a Igreja Católica. Vou mudar a minha maneira de ver os muçulmanos, os budistas. E vou ver que é tudo, todos eles estão fazendo a mesma coisa que nós estamos. De maneiras diferentes, com livros diferentes, que falam de maneira diferente a mesma coisa. E mesmo esse livro fala milhares, está escrito milhares de vezes, a mesma coisa de formas milhares de vezes diferentes. Se nós entendermos um só parágrafo dele, todo o livro estará compreendido. Se nós entendermos mesmo. E essa que é a beleza desse livro. Não tem uma palavra inútil escrita aí dentro desse livro. Se nós conseguirmos interpretar e compreender isso, compreenderemos tudo. Ok? Que oração? É o subcapítulo 3, Amor sem conflito. É difícil compreender o que significa realmente o reino do céu está dentro de ti. Isso não é compreensível para o ego, que interpreta essa afirmação como se alguma coisa de fora estivesse dentro, e isso não significa coisa alguma. A palavra dentro é desnecessária. O reino do céu és tu. O que além de ti foi criado pelo Criador e o que além de ti é o seu reino? Essa é toda a mensagem da expiação. Uma mensagem que na sua totalidade transcende a soma de suas partes. Tu também tens um reino que o teu espírito criou. Ele não cessou de criar por causa das ilusões do ego. As tuas criações não são mais órfãs de pai do que tu és. Teu ego e teu espírito nunca serão co-criadores, mas o teu espírito e o teu criador sempre o serão. Tem confiança em que as tuas criações estão em segurança, tanto quanto tu estás. O reino é perfeitamente unido e perfeitamente protegido, e o ego não prevalecerá contra ele. Amém. Conhece-te a ti mesmo e todos os mistérios serão revelados, ou desvelados, não sei como é que fala, mas é isso. Esse é o conhece-te a ti mesmo. Tá? Esse é o autoconhecimento. Então, autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Agora, como vais fazer para conhecer a si mesmo? Ele diz, é difícil a gente acreditar que o reino do céu está dentro de nós, porque isso implica em aceitar que uma coisa de fora está dentro. Veja como a nossa mente funciona. Como que nós vamos acreditar que uma coisa de fora possa estar dentro? Isso cria um paradoxo. Então, por isso ele diz, tira a palavra dentro. Aí não tem paradoxo. Tu és o reino do céu. Já é. Acabou o paradoxo. Por quê? Porque nós sempre tivemos dificuldades de entender como que o reino do céu poderia estar dentro de nós. Como que o Espírito Santo pode estar dentro de nós. Porque eu tenho perguntado muito para todas as pessoas que eu encontro ultimamente, onde está o Espírito Santo? E todo mundo olha para cima. Lá! Lá! Lá onde? Em cima do quê? No céu. No céu. E onde que está o céu? Lá em cima. Em cima do quê? Não sei. Ninguém sabe. Então, o paradoxo, que é a dificuldade que se apresenta para nós compreendermos isso, está explicado aqui. É porque nós achamos que está fora. E como que o que está fora pode estar dentro? Você cria um paradoxo e não tem uma solução. Tira o dentro. Tu és o reino dos céus. Tu és o Espírito Santo. Tu és o Filho Santo de Deus. Acabou. Agora,
vez ele diz, e aqui vou chamar a atenção de novo, tu. Então, que tu é esse que está em ti, que questiona que o reino dos céus está em ti? Questiona esse tu. É esse tu que nós devemos questionar. É este tu que esse nós acreditamos que está dentro de nós. Esse tu que questiona. Mas o reino dos céus não. Porque o reino dos céus sempre foi colocado como um lugar que deveríamos ir. Por isso que a gente fala o caminho para o céu. O caminho para chegar no reino dos céus. Os degraus para alcançar o reino dos céus. Porque sempre nos foi apresentado que isso estava em cima, fora e muito longe. Quase que inatingível ou inalcançável. Por isso que nós não conseguimos aceitar que tu és o reino dos céus, tu é o Espírito Santo, tu é o Filho Santo de Deus. E aqui, se alguém disser, eu sou o Filho Santo de Deus, é capaz de levar uma pedrada se disser isso. De católicos, de evangélicos, de espíritas, de budistas e de hinduístas e de todas as outras religiões que apareceram passando por você. Você vai levar muitas pedradas. Outro dia veio um amigo aqui e disse assim, pois é, porque como que é isso do espírito, Jorge? Porque o espírito não pode viver sem o corpo. Então como é que o corpo pode morrer? Você tá, a tua compreensão está equivocada e invertida. O corpo é que não tem vida sem o espírito. Aí relatei, levei ele lá para a história da escola, onde a gente aprende que tem corpos animados e inanimados. O que são os animados? Aqueles que têm alma. Os que têm alma são os que têm anima. Anima, né? Que tem vida, que tem o espírito, né? Que é o espírito. Né? Agora, o corpo, o espírito saiu do corpo, o corpo virou pó. Né? Então o corpo precisa do espírito, não é o espírito que precisa do corpo para viver. Então veja como as nossas compreensões estão equivocadas, são paradoxais e isso bloqueia totalmente o nosso entendimento. Então é claro que existe um caminho, mas o caminho é sempre de retorno. Por quê? Porque nós saímos nos afastando do espírito, nos afastando daquilo que somos, de nós mesmos. Então o caminho é sempre o caminho de retorno àquilo que somos e até o reencontro com nós mesmos, porque nós nos afastamos tanto de nós mesmos que nós esquecemos quem nós somos. Nós aí sim nos confundimos com o corpo, pensamos que somos um corpo, pensamos que somos um carro, né? Pensamos que somos uma roupa, pensamos que somos um enfeite, alguma coisa, um adorno, e ficamos parados nisso. Esquecemos então de quem somos. Então terminou o paradoxo. Alguém disse que esse mundo é feito da mesma matéria que são feitos os sonhos, né? Quem foi que disse? Shakespeare. Eu sou o Filho Santo de Deus. Eu sou o reino dos céus. Eu sou o Espírito Santo. Desta semana até a semana seguinte, nós vamos repetir isto quanto mais vezes possível. Eu sou o reino dos céus. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Filho Santo de Deus. Isso é para quebrarmos esse paradoxo de que o Espírito está fora, de que o reino está fora. Tá? E de que eu sou aquele que questiona, mas não dá para viver sem perfeição. E esse exercício é uma meditação.
meditar é o ato de ditar a mim mesmo. Então eu vou ditar a mim mesmo. Tu pode fazer isso em pensamento ou palavra. Agora, quanto mais vezes você puder dizer em voz audível para si mesmo, melhor. Porque os olhos são... O que os olhos são? A janela da alma. E os ouvidos? A porta. A porta. Por isso que a gente não vai na igreja para rezar em silêncio. Por isso que a gente fala a oração. Por isso que a gente se reúne para falar a oração, para entrar por aquilo. Porque só pensando fica num nível que não entra na cabeça. Então nós temos que ouvir para aprender também. Então fala e ouve. Agora, quando não é possível falar, você faz mentalmente, que também tem força. Então, eu sou o Filho Santo de Deus. Eu sou o Espírito Santo e eu sou o Reino de Deus. Esse exercício, ele não está em lugar nenhum a não ser porque surgiu aqui. Então não é um exercício que está escrito no livro, não é uma coisa que está recomendada por alguém. Ele surge daqui, do nosso encontro. Inspirado, claro que no Espírito Santo, em razão da leitura desse parágrafo que diz que o paradoxo é esse. Por isso que nós não conseguimos entender o que é o reino. Porque nós dizemos que o reino está dentro, sendo que nós aprendemos equivocadamente que ele está fora. Como é que o que está fora pode estar dentro? Então quebra o paradoxo. Nós vamos quebrar esse paradoxo. O exercício é para quebrar esse paradoxo. Quanto mais nós pudermos dizer a nós mesmos ou nos ditar, ou fazer essa meditação, eu sou o Filho Santo de Deus. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Reino de Deus. Nós vamos quebrar isso e aí nós vamos conseguir desfazer o bloqueio na mente para entendermos o que é o Reino, para entendermos o que é o Espírito Santo e para entendermos o que eu sou, quem eu sou. Tá? Mas isso é o que diz lá da igreja de Pedro. Vocês perceberam isso? O que se diz da igreja de São Pedro? O que Jesus disse para São Pedro? Tu és Pedro, E sobre ti direi a minha igreja. e o ego não prevalecerá sobre ela. É o que está escrito aí. Deram-se conta que é a mesma coisa, escrito de forma diferente? Sim. Agora isso está em ti. Porque o reino é perfeitamente unido e o ego não prevalecerá sobre ele. Mas para isso você tem que fortalecer a ideia de que tu és o reino. Porque enquanto você não prevalecer que tu és o reino, que tu és o Espírito, que tu és o Filho, aí você não está fortalecida nisso. Aí o ego prevalece. Então tu tem que fortalecer isso continuamente, sempre, constantemente. Tá? E para desfazer esse bloqueio, a nossa meditação. Eu sou o Filho Santo de Deus, eu sou o Espírito Santo, eu sou o Reino de Deus, o Reino do céu. Eu sou. Não é está em mim, ou dentro de mim. Eu sou. Isso é para quebrar o bloqueio. Então vamos dizer nossa meditação final. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.